Bom dia a todos. Bom dia. Hoje mais um encontro, um tema que é importantíssimo para todos nós e vamos trazer de uma forma que facilite a compreensão desse universo com o qual nós lidamos e muitas vezes desconhecemos e inúmeras vezes estamos como atores principais, mas não temos ideia do palco onde nós estamos vivendo. Sempre pedimos no início dos nossos encontros que estejamos envolvidos e amparados pela espiritualidade amiga. Sabemos também que muitos espíritos vêm assistir às aulas. Alguns são trazidos para que possam compreender o momento que estão vivenciando e outros estão aqui presentes para entenderem a importância de amarem a si mesmos e se perdoarem de muitas coisas. E ficamos, portanto, na paz do nosso Mestre Jesus e vamos iniciar o nosso encontro. Imaginem por um momento que em nossa vida, cada um de nós, passamos por uma série de problemas e fomos até um doutor, a um médico. Esse médico, psiquiatra, nos receita algum tipo de medicamento, porque ele nos dá um diagnóstico baseado em um livro, DSM, que é a Bíblia dos psiquiatras. E ele nos dá um diagnóstico em que nós temos que tomar algum medicamento. E vamos tomando esse medicamento, a princípio melhoramos, nos sentimos muito bem, confortáveis, voltamos a nos sentirmos produtivos, voltamos a ter um equilíbrio daquilo que nós já estivemos antes, tudo se reequilibra, tudo se acerta. Mas ao longo do tempo, essa medicação não começa mais a ter o efeito do princípio. Voltamos ao médico e ele ou aumenta a dose ou ele acrescenta mais um medicamento. O tempo vai passando e essa rotina se torna o dia a dia daqueles que ali estão nesse quadro. A parte está acontecendo todo um outro universo, todo um outro mundo está em atividades sem que nós possamos perceber. Consequentemente, obsidiados de longa data fazem uso de altas doses de antidepressivos. Essas altas doses de antidepressivos podem ter começado lá na adolescência, quando houve um diagnóstico, seja ele qual for. A grande consequência dessas altas doses de antidepressivos é que o cérebro desses que estão tomando essas medicações, eles deixam de funcionar normalmente. A droga interfere no funcionamento normal do cérebro. Há alterações bioquímicas, químicas e elétricas. Mas continua seguindo a prescrição médica. Olá, Dinda, tem um lugar aqui. Pode ir. Onde? Quando nós trazemos isso para esse outro universo que ninguém se dá conta, até quando adentram ao mundo de lidar-se com a espiritualidade, nós percebemos e diagnosticamos que assim como o cérebro do encarnado está dopado, o seu espírito também está dopado. Ele também está sob o efeito da medicação que ele toma há muito tempo. Só que há um agravante. Esses obsidiados de longa data que usam medicamentos há longo tempo, eles estão sob vigilância o tempo todo de espíritos treinados nas técnicas de obsessão. Nós, portanto, vamos entender que o espírito não chega e simplesmente vai obsediar alguém. Ele tem técnicas para isso. Ele é preparado para isso. Ele é treinado para atuar de forma clara, incisiva, persistente sobre aqueles cujo alvo ele tem em mente. A medicação em nada vai mudar o assédio do espírito. Ao contrário, vai facilitar o assédio dele, porque esse espírito
energeticamente também está dopado, está sob o efeito da droga. Como é que esses espíritos treinados agem? Eles são baseados e estruturados em dois conceitos básicos. Eles trazem em si ódio e desprezo pela vida e pela vítima. Eles não têm empatia pela vida. Eles não têm nenhum olhar de perguntar-se a si mesmo se aquela dor que ele está causando, ele desejaria que fosse feito a alguém da sua família ou alguém que ele ama. Ele não tem qualquer consideração pelo sofrimento que ele está infligindo. Ele vai sempre aumentar a intensidade da dor, do desconforto, do desequilíbrio que ele provoca. E a mente que está em desequilíbrio, do encarnado, que está sob a ação desse ódio, dessa raiva, dessa vingança, desse acerto de contas, essa mente, ela é presa fácil desses espíritos cruéis. Ela é um alvo fácil. E esses espíritos, ao dominarem essa mente parcialmente, eles determinam que aquele encarnado faça aquilo que eles desejam, o melhor que lhes parece. Há todo um planejamento. Não é por acaso, não é que o espírito olha para alguém e diz: eu vou obsediá-lo. Há todo um critério, há toda uma análise, há todo um processo de pesquisa para que possa acontecer os primeiros acessos dos obsessores sobre cada um de nós. O que eles buscam? A nossa mente. É isso que eles buscam. A mente do encarnado, nós, quando ela é submetida aos antidepressivos, aos antipsicóticos, ela permanece, mesmo com o efeito da medicação, cercada pelas energias do obsessor. Não é porque estamos sob efeito do medicamento que o obsessor deixa de agir. Ele continua emanando as suas energias mentais sobre a mente do encarnado. O que acontece nesses casos? O encarnado retorna ao psiquiatra, ao médico, dizendo que o medicamento não está fazendo efeito. Porque ele continua vendo, ele continua ouvindo, ele continua sentindo, ele continua tendo pensamentos persecutórios, ele continua tendo pensamentos de suicídio, ele continua tendo pensamentos de abandono do lar, ele continua tendo a anedonia, a falta de prazer na vida. O médico aumenta a dose, acrescenta mais um medicamento. E isso agrava mais ainda o quadro do encarnado. Por quê? Os obsessores, eles vão se utilizar de um médium, sabendo que é médium ou não, e a maioria dos obsediados são médiums, que estão sob o efeito de drogas, que eles acreditam que vai atenuar aquilo que eles sofrem, e vão inspirá-los a tomarem atitudes para que eles tenham facilidade em agir sobre aquele encarnado médium, mesmo não sabendo o que é. Então eles vão induzir esse médium à bebida, eles vão induzir esse médium às drogas, eles vão induzir o médium, se ele é um trabalhador espírita, para que abandone o trabalho e vá ter encontros que ele acredita que são encontros agradáveis com seus amigos, com seus companheiros, e ele vai se entregando facilmente ao processo obsessivo. A obsessão, ela é lenta, ela é gradual, ela é sutil. Nós não nos damos conta de que estamos sendo envolvidos por esses obsessores. Quando eu estou dizendo essa questão da graduação, do planejamento em si, não são obsessores comuns, não são obsessores que estão perdidos pelas ruas e encontram alguém que eles gostam e se acoplam. Não são. Eu estou falando da obsessão extremamente planejada, organizada e elaborada. E isso pode afetar desde crianças recém-nascidas até pessoas já em idades avançadas, bem avançadas. O critério é sempre o mesmo. O critério é dominar a mente do encarnado e, ao mesmo tempo, levar ao desequilíbrio a família. Porque a obsessão ela tem uma questão de ser contagiante, ela vai contaminando aqueles que estão à sua volta. Ela vai se estendendo, ela vai emitindo os seus tentáculos
para os que estão às suas voltas. Como ela faz isso? Não é um único obsessor, não é um único que ali está. Ele tem seus cúmplices, ele tem seus grupos, as suas equipes. E esses cúmplices estão encarregados em perturbar os grupos familiares. Vai perturbar o filho, vai perturbar o esposo, vai perturbar o pai, vai perturbar a mãe, vai perturbar o grupo de amigos. Há toda uma estratégia, criando situações insuportáveis e imprevistas, que vão levando gradativamente a discussões e agressividade sem fim. Quando uma família ou um grupo de pessoas estão extremamente agressivas um com o outro, quando algo está se tornando insuportável por coisas pequeninas, é necessário pensar nesse campo, que há um grupo de espíritos agindo em comunhão, mas com tarefas específicas. Um assediará o pai, o outro assediará o filho, o outro assediará a filha, a mãe e assim por diante. Então esses cúmplices atuam sob a ordem e a liderança de um líder. E com que propósito? De que forma eles fazem isso? Adquirir o domínio completo sobre a mente do encarnado. Mas antes que isso aconteça, ao longo do tempo, eles sabem que eles não conseguem dominar o encarnado por completo, por mais que se esforcem. Eles não conseguem dominar integralmente todos os pontos da mente. Alguns pontos eles não conseguem acessar. E são esses pontos que eles temem que sejam acionados. Esses gatilhos que eles não conseguem acessar, eles temem que aquele que está sob o controle deles consiga acionar. Quais são esses pontos? Quando o encarnado ou alguém da família percebe que não é só uma questão de saúde orgânica do cérebro, percebe que há algo mais, algo que chamam de espiritual. Por que você não procura uma casa espírita? Por que você não procura alguém que possa te orientar? São esses pontos que eles não querem que acione. E ao entrar, por exemplo, na casa espírita, os trabalhadores que são experientes, que estudam, que se dedicam com afinco, já sabem que terá grandes problemas para socorrer aquele encarnado. Porque esse encarnado sofrerá um ataque mais severo para que ele não permaneça pelo tempo necessário para se libertar do assédio que eles estão elaborando e praticando há anos. Eles estão quase vencendo. Nesse instante, nós vamos entender qual é a ponte para a obsessão. A ponte para a obsessão é o remorso, a culpa. São as pontes mais comuns para o acesso dos obsessores realizarem o seu trabalho. Eles vão nos acompanhar, nos cercar o tempo todo, nos observar, nos analisar. Esses obsessores que fazem isso não são obsessores obcecados. Eles não são cegos. Eles sabem o que estão fazendo. Porque há obsessores que são obcecados. Obsessores cegos. Eles têm algo contra alguém e ficam cegos naquilo e só querem aquilo. Esse tipo de obsessor nós lidamos até relativamente com tranquilidade. Mas o obsessor, que é planejador, é difícil de trabalhar com ele. É muito difícil. O trabalho dos obsessores, portanto, é fixar o momento do delito, o momento do erro, o momento da culpa, o momento em que eu não me perdoo. Eles vão fazer com que a minha mente não se desligue desse momento. Por exemplo, eu trouxe aqui a imagem do aborto. Então, muitas vezes, o aborto, seja ele de que forma for, por qual motivo for, ele é um momento de um delito em que haverá um remorso, uma culpa. Haverá uma ponte. E ao saber disso, esses obsessores vão acentuar essa culpa. Eles vão multiplicar essa culpa. Eles vão acentuar esse remorso. E vão fragilizando a mente daquela mãe, ou daquele pai, ou daquele casal que concordaram em realizar o aborto. E aí inicia-se o processo do desequilíbrio. Essa é a grande questão. E a culpa não se limita somente ao aborto. Se limita a muitas outras coisas. Feminicídio, homicídio,
desvio de condutas sexuais, eu diria pedofilia e outros mais. Isso vai consumindo o encarnado. E à medida que ele se mergulha nesse processo, por mais que ele queira não fazer mais, ele não consegue resistir. Ele é impulsionado a continuar fazendo aquilo que ele não quer. Bebida, cigarro, drogas. Eu vou parar de beber, eu não vou usar mais drogas. 1, 2 dias até consegue. Mas a influência desses espíritos, dentro desse processo da culpa, por que eu comecei? Por que eu faço isso com a minha família? Por que eu deixo minha mãe sofrendo tanto? Essa culpa faz com que eles acentuem as projeções mentais e o encarnado não resiste e retorna àquilo que ele desejava sinceramente abandonar. O processo da culpa aumenta mais uma vez, porque ele vai se dizer: eu sou um fraco, eu não sirvo para nada, a minha família só traga desgosto e tristeza e processos, portanto, ninguém me ama, se eu desaparecer, ninguém vai sentir a minha falta. Já são induções para o suicídio. E mesmo sob medicação, isso continua. Assim, nós vamos entender por que é importante estar na casa espírita ou buscar a prece. Lembra que eu disse que os obsessores não conseguem o domínio completo da mente do encarnado? Porque sempre terá alguém orando por aquele filho, por aquele esposo, por aquele pai, por aquela mãe. Seja encarnado ou não, sempre haverá alguém em prece por cada um de nós. Então as preces dos entes queridos, da mãe, do pai, do avô, dos amigos, vão nos envolvendo. Vão envolvendo o encarnado que está sob o efeito do obsessor. E isso dificulta a ação do adversário. Por isso que ele não quer que venha para a casa espírita. Porque ao entrar na sala de passe, inicia-se com a prece. A energia muda. E a energia, quando ela muda, ela se torna mais leve, mais etérea, é uma energia que ele não está acostumado. E ele procura se afastar ou afastar aquele que ele persegue. E é aí que nós encontramos as desistências, os abandonos dos tratamentos. É nesse momento que nós entendemos por que o outro deixou aquilo que estava fazendo, que o estava melhorando. Não é porque ele quer. Não é porque ele não gosta da casa. Não é porque ele acha que o trabalho não está funcionando. É exatamente porque tudo isso está acontecendo. E ele é afastado. E nessa forma, quando nós nos reunimos e oramos em grupo e aplicamos energias e modificamos o ambiente, ele sabe que se aquele encarnado, se aquela família, se aquele que está chegando aqui permanecer por mais tempo, vai descobrir que é um lugar seguro para ele. E assim o efeito do obsessor sobre aquele encarnado vai enfraquecendo pouco a pouco. Consequentemente, a oração intercessória, quando nós oramos por alguém com sentimentos elevados, envolve aquele por quem você está orando. Mas vejam bem, sentimentos elevados. Não é, por exemplo, como eu vi ontem, assim: eu oro sim por ele. Eu oro. E como você ora? Eu oro para que ele se sinta bem, para que ele possa continuar vivendo a vida dele, para que ele tenha um relacionamento melhor. Isso não é uma oração. Isso é apenas uma projeção mental daquilo que é o cotidiano de todo mundo. Todo mundo deseja isso. A oração é quando você coloca aquele por quem você ora em si, em você. É como se você fosse ele. E nesse momento, você o envolve porque você é ele, ou ela. E é dessa forma que essa oração protege aquele que está em processo obsessivo. Essa oração dificulta a ação do espírito obsessor. Essa oração faz com que o espírito obsessor localize de onde está vindo a fonte de oração. E ele vai até lá, para aquele que está orando, para buscar entender por que há alguém orando por aquele que fez mal a ele. Essa é a grande questão. Assim, o nosso pensamento é uma emissão mental. E de acordo com a intensidade, vejam, a intensidade é o quanto eu sinto o que eu estou pensando.
com o conteúdo, como é que eu revisto essa intensidade com o meu pensamento, vai dar a frequência, se penetra mais, se penetra menos, se não faz nada, e pode alcançar aquele a quem se destina. Ah, Antônio, você está falando sobre a prece, sobre o pensamento, a proteção, e como eu devo orar então? Orar, Jesus já nos ensinou. Entra em silêncio no teu quarto, e o Pai já sabe o que você pede. O silêncio do quarto, sim, tem relação ao nosso lar. Um local onde nós costumamos ficar para orarmos. Mas o silêncio no quarto é o silêncio em você. Mergulhar em você. Onde você fica em silêncio para sentir, para absorver toda a energia que você necessita. E é nesse instante que Jesus nos ensina mais uma vez: não é pelo muito falardes que o Pai vos ouvirá, mas pelo que sente. Senhor, sei que eu sou pecador, sei que eu erro todos os dias, sei que cometi muitas outras atrocidades, mas me ampara, me proteja para que eu possa proteger fulano ou fulana, que está em situação debilitante, que está em desespero, que precisa de tranquilidade. Você está envolvendo sentimento, intensidade, frequência e envolvimento, através do pensamento. É dessa forma que nós vamos começando a bloquear a ação dos obsessores. Assim sendo, nós vamos perceber que a prece é uma vibração. A prece não é aquilo que nós aprendemos no dia a dia. Por exemplo, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Com Deus eu caminho, com Deus eu me protejo. Isso não é uma prece. Isso é o repetir de um refrão. Mas quando eu acordo e eu agradeço, Senhor, obrigado por mais um dia de aprendizado, que eu possa ter em minha alma a tranquilidade para olhar para o outro e perceber a dor dele que é maior do que a minha, eu estou fazendo uma oração. Estou fazendo uma prece. Então a prece é uma vibração poderosa que nós ainda não sabemos usar como nós desejaríamos, mas podemos aprender. E esse aprendizado nos protege dos nossos adversários espirituais. E esse aprendizado nos permite socorrer pessoas. Quando nós nos concentramos e aplicamos os passes, nós estamos refazendo, nós estamos dando energia para aquele espírito que está cansado, está sem forças, está exangue, está entregando as últimas energias. E nós refazemos também o corpo físico daquele que ali se encontra. Quando nós, na sala do passe, aplicamos especialmente na região do cérebro e em outras regiões do corpo físico, energias. E essas energias são benfazejas, elas são bem-vindas. Vejam, se o encarnado realmente deseja aquela energia, sabe da importância de adentrar numa sala do passe, sabe da importância daqueles que estão à sua volta, ele recebe essas energias. E lembra que eu falei dos efeitos das medicações? Aquela intoxicação fluídica da mente e do espírito, e mais as drogas, elas diminuem. Há uma limpeza energética naquele que ali está. E essa limpeza energética vai permitir que ele se acalme, que ele possa dormir mais tranquilamente, que ele possa ter um sono reparador, que o relacionamento dele com a família, com o trabalho, com os amigos se reequilibre. E quando isso acontece, aquele que é o seu obsessor, aquele que traz o seu grupo para a vingança, ele vem tomar satisfação conosco. Vem tomar satisfação conosco. E nesse momento é que nós os socorremos. Nós os socorremos. Consequentemente, quando nós lidamos com os encarnados e trabalhamos com os fluidos, a imantação, a energização desses fluidos especiais protege o encarnado obsediado da ação do espírito perseguidor. Protege. Cria uma cúpula de energia em torno desse encarnado que busca esse socorro. Porque é a mescla
é a miscigenação e a sinergia da energia de vários trabalhadores. Não é apenas um trabalhador. São 12, 13, 14 trabalhadores energizando, e cada um com o seu potencial, cada um com a sua energia. E essa mescla de energia que cria essa cúpula em torno do encarnado, ou dos encarnados obsidiados, eles não conseguem desmanchar, porque são energias muito diferentes, e elas estão intrinsecamente interligadas pelo amor. E eles não trabalham com o amor, eles trabalham com o ódio, com a vingança, com o acerto de contas. Daí, eles sabem disso. Eles sabem disso. Eles são conhecedores de técnicas de magnetismo e hipnose. Sabem que essas energias serão absorvidas. O encarnado sai daqui com essas energias, mas elas aos poucos vão sendo absorvidas. E é apenas uma questão de tempo, para que depois que essas energias terminarem de serem totalmente absorvidas, eles voltam a colocar as energias deles. Portanto, eles sabem esperar com calma. Eles sabem esperar. Aí a orientação que nós damos, principalmente a Sônia fala muito sobre isso. Voltem a semana que vem, não faltem, precisam refazer as energias, precisam reativar os centros de força. Não é por acaso, porque durante a semana essas energias vão se desgastando, vão sendo absorvidas. E precisa reabastecer. E ao reabastecer, eles saem novamente daqui e eles continuam sabendo esperar com calma. Não, ele voltou a segunda semana, na terceira ele não volta. E assim vai acontecer. Haverá um momento em que não volta mesmo. E voltará muito tempo depois, muito pior do que quando chegou pela primeira vez. Mais uma vez Jesus, quando uma casa está vazia e o demônio foi expulso, e ela não é preenchida. Preenchida pelo quê? Pela espiritualidade de amor, bondade, serenidade, tranquilidade, não violência. Ele retornará com mais 7 piores do que ele. Quando a nossa mente está vazia, a nossa mente está perdida no caos do dia a dia, eles voltam, porque eles sabem esperar. Não são precipitados, não são ansiosos como nós somos. A atitude de amor é o que nós praticamos aqui. Nós não praticamos atitude de violência para com os espíritos, como muitos pensam que é. Não é dessa forma. E aquele trabalhador que acha que deve agir dessa forma, ele está equivocado, ele não fará um bom trabalho. Quando nós socorremos o encarnado, nós e vocês, nós vamos socorrer primeiramente o obsessor. É dessa forma. Porque ele ficará conosco, ele irá conversar conosco. Porque a sua loucura, o seu desespero, o seu desequilíbrio não é de hoje. É resultado de dores do passado. De dores que ele padece muito tempo. De dores que ele não consegue se libertar. Dores causadas pelo encarnado que ele está perseguindo. E aí ele briga conosco. Quando ele fez isso comigo, vocês não estavam lá para me ajudar. Agora que eu estou conseguindo o meu intento, vocês aparecem. Onde estavam vocês? Por que vocês o defendem? Sabem o que ele fez com a minha família? Sabem o que ele fez comigo? E nós compreendemos que não é o encarnado que sofre muito, e sim o espírito obsessor. E nós vamos acolhê-lo, nós vamos trabalhar com amor, com carinho, com respeito. Quando ele está muito enlouquecido, muito ensandecido, nós vamos adormecê-lo. Para que ele possa, durante o sono tranquilo, ir recebendo passes, e recebendo energias de amor, de reconforto, de refazimento. E ao trazer de volta para nós, os amigos nos trazem, ele agradece por nós não termos sido cruéis com ele. Precisamos entender isso. O obsessor não é isso que muitos afirmam por aí, que deve ser sim jogado ao léu e abandonado ao seu destino de abandono sem nenhum significado de vida. O que acontece no ambiente? Por que é que funciona o trabalho com a espiritualidade? Quando nós magnetizamos o ambiente, o obsessor ele está numa psicosfera, num campo mental menos denso. É mais suave, é como se nós subíssemos no Himalaia. Nós teremos dificuldade para respirar lá. Acontece o mesmo com ele.
Ele está acostumado numa região muito densa. E ao ele se encontrar numa região menos densa, mais etérea, mais leve, aquelas energias do ódio começam a diminuir pela própria energia do ambiente. E vai permitir a ele retroceder no tempo. A mente dele começa a retroceder no tempo, de forma inconsciente. E ele começa a sentir saudade daquela paz que ele tinha, e está tendo um pequeno sinalzinho no momento que ele está conosco. E ele sente aquela paz. E ele diz assim: o que vocês estão fazendo comigo? Vocês estão tirando a minha força. Mas nós não fazemos isso. Não somos nós que estamos tirando a força dele. Ele está em um ambiente no qual ele já esteve antes. E alguém foi lá e modificou isso para aquilo que ele se acostumou por um longo tempo, às vezes centenas de anos. E assim, nós terminamos aqui o nosso pequeno encontro, pontualmente às 9h31. Né? Aqui tem umas fotozinhas do nosso trabalho de estudo, que é a parte de baixo, textos reunidos na mesa. Aqui são vocês chegando na Seara, perto dessa árvore bonita, e aqui é a nossa equipe dirigente que trabalha com vocês. Daria para falar bastante, muito mais, claro que sim, mas nós temos a casa cheia, é o momento de começar os passes e não podemos atrasar, porque afinal de contas o nosso corpo físico precisa comer depois, né? Pode ser muito tarde. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos, que a luz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, nos fortalecendo. E aprendam, a prece, a bondade, a não violência protege a todos nós e aos espíritos que acreditamos que nos fazem mal, mas na verdade são grandes sofredores. Bom dia. Bom dia.